A inteligência artificial é um conjunto de tecnologias que permitem aos computadores executar uma variedade de funções avançadas, incluindo a capacidade de ver, entender e traduzir idiomas falados e escritos, analisar dados, fazer recomendações e muito mais. Hoje recebo no Minas em Pauta o estudante de TI Edson Ambrósio, que é uma pessoa com deficiência visual. Ele transformou o livro em braille em audiolivro em formato MP3. Seja muito bem-vindo, Edson. Obrigado, Deane, por ter me convidado para estar nos estúdios aqui da MIRT, né? Espero que nosso bate-papo seja bem proveitoso. Com certeza vai ser. Vamos começar? Ótimo. Vamos sim. Me conta aí, você desenvolveu um projeto, né? Um vídeo, um livro áudio em formato MP3, você transformou esse livro que é em braille em audiolivro. Como foi esse processo? Quais foram as dificuldades que você encontrou? Olha, Deane, eu sou natural de Barbacena, né? E eu vivo há 7 anos, quase 8 já, em Belo Horizonte, numa associação denominada União Auxiliadora dos Cegos. E eu tive o privilégio de conhecer a nossa querida Cleonice, que é a nossa gestora cultural do projeto, né? Da empresa, da organização social Rian Brasil. E ela estava lá e ela ficou assim, me olhando muito a respeito da forma que eu mexia no computador. E ela não entendeu nada. Porque ela falou comigo que gostou muito do meu jeito de mexer no computador, se eu era cego. Eu disse que sim. Então, eu fui convidado por ela a participar, né, de uma das reuniões da Rian para tratar sobre a transcrição do Estatuto do Idoso para o Braille. E assim eu fiz, né? Fui lá, participei, conheci a Rian Brasil, todos os seus gestores, né, consultores, a presidente e tal. E foi apresentado à minha pessoa, né, em uma reunião, esse projeto maravilhoso. E eu fiquei surpreso, né, porque eu nunca tinha ouvido falar, né, sobre um projeto nesse sentido, né. Aí, em reunião, foi citado a transcrição, foi citado como seria feito, e eu falei, olha, eu entendo um pouco de braille, sim, mas como são muitas cópias, nós vamos ter que contratar uma gráfica. E aí eu já tive amigas, eu fui no colégio que eu estudei, que é o São Rafael, contatei a diretora, ela me direcionou a outra pessoa que trabalhava nessa gráfica, né? Então, em reunião, começamos a tratar sobre inclusão. E eu fiz uma sugestão. Falei, já que nós estamos falando em inclusão, nós não podemos excluir as pessoas que não sabem o braille, porque é um sistema de escrita e leitura difícil de aprender, mas é a linguagem que o cego sabe utilizar é o sistema que o cego sabe utilizar para se alfabetizar. E eu fiz uma pequena sugestão junto com outros amigos lá, gestores, de fazer, por que não fazer em áudio, que alcançasse, nesse sistema, que alcançasse todas as classes, né, de pessoas no Brasil. E foi assim, imediato a aceitação. Só que eu não tinha noção da dimensão que isso iria alcançar. E eu aceitei de pronto a fazer, né? Inicialmente, comecei a fazer com outros aplicativos que eu tinha conhecimento, mas ao longo dos meus estudos, durante as semanas, eu tive um insight para fazer com a inteligência artificial, né? E eu fiquei assim, surpreendido com o que a inteligência artificial pode fazer. E apliquei, né, essas vozes, chamadas vozes neurais, para fazer a transcrição do Estatuto do Idoso, né, de texto para áudio. Fiz uma montagem, coloquei um fundo musical, tudo decidido em reuniões, né? E eu fiquei muito surpreso, porque assim, a inteligência artificial nos surpreende a cada dia, né? E para mim foi ótimo fazer. Dificultoso? Sim, mas muito recompensador. Você citou a inclusão, né? Como que a inteligência artificial, Edson, pode auxiliar na inclusão de PCDs, pessoas com deficiência? São diversas formas, né? Porque a inteligência artificial ela veio para agregar. Apesar de ter seus riscos também, ela nos ajuda muito, né?
Então, é aquilo que eu te falei em off ali. Hoje em dia, nós que não enxergamos, nós só ficamos sem saber o que está ao nosso redor, uma foto, se a gente quiser. Basta que haja uma divulgação maior desses tipos de recursos, que às vezes a gente possui nas mídias e tal, e as pessoas não conhecem. Tem que ter uma divulgação maior, mas é muito profundo. Isso facilita muito, né? O Uber, por exemplo, é uma inteligência artificial. O meu leitor de telas do celular, o VoiceOver, é uma inteligência artificial. As pessoas às vezes falam, como que você mexe no computador, como que você mexe no seu celular? Falo, ele tem um robozinho aí dentro. Não é robozinho, é um sintetizador. Então, eu acho que a inteligência artificial ela veio para agregar muito, né, na questão do avanço das pessoas, mas tem que partir também da pessoa com deficiência querer conhecer e querer fazer. Aplicativos que você utiliza no seu dia a dia, que te falam cor de roupa, aplicativos que facilitam a sua vida na leitura do próprio computador, que é o nosso leitor de telas, um deles é o NVDA. Então, assim, é uma inteligência artificial que veio para facilitar a nossa vida. E quais as principais dificuldades enfrentadas por pessoas com deficiência visual ao tentar acessar a internet? Olha, primeiro, eu acho que é a falta de conhecimento, tanto da pessoa com deficiência, quanto a pessoa que desenvolve a página da internet. Como eu também sou formado na parte de desenvolvimento de páginas web com JavaScript, fiz um curso assim, não avançado, porque existem muitas limitações ainda, mas eu aprendi como desenvolver uma página web. Mas por que as pessoas não fazem isso? Eu digo, dentro do próprio curso, o meu professor, ele falava comigo, e ele é totalmente cego. Então, assim, era muito mais fácil a gente aprender com ele do que com uma pessoa que enxerga. Por quê? O que falta é capacitação da pessoa que enxerga para ensinar o deficiente visual, e falta o deficiente visual também saber expressar as suas vontades, as suas dificuldades, porque muitas vezes a gente fica muito retraído, eu não enxergo, eu não consigo. Mas eu acho que falta capacitação, né? Como eu disse uns dias atrás, que a dificuldade do aprendizado da informática para o deficiente visual é a questão que nós temos que estudar dobrado. Primeiro, você tem que estudar muito sobre o leitor de telas, para depois você estudar o que é o sistema operacional, seja o Windows, seja o Linux, seja da Apple, porque o leitor de telas ele faz para você o que você quiser. Mas se você não souber os atalhos, que nós não usamos mouse, né, só combinação de teclas, deixar bem claro que a gente não usa mouse, a gente tem que aprender muito sobre o leitor de telas, né? Então está faltando essa divulgação, essa união, né, essa fusão entre deficientes visuais e desenvolvedores, porque já existem também, tá? Existem empresas que contratam deficientes visuais para saber o que está inacessível na página, em aplicativos, e isso eu acho muito bacana, mas precisa ser mais divulgado, mais ampliado isso. E ter mais profissionais preparados. Com certeza. Se chegar um professor aqui para dar uma aula de Word, vamos usar como exemplo, de Word, para o deficiente visual, ele não for capacitado para tal, ele não consegue. Ele dá a aula dele e a gente fica a ver navios. Agora, existe uma vertente, é o seguinte, quando você se propõe a estudar, que às vezes, igual no meu caso, chegar um professor que não seja cego e falar comigo, faça isso e isso no Word, isso no Excel, eu vou usar a minha forma, mas eu entendo o que ele está falando, então tem que estudar muito. As barreiras são muito grandes, né? Mas por isso nós temos que nos esforçar mais. Se as associações, escolas, priorizassem aí, no caso, a preparação das pessoas, a capacitação dos professores, sendo videntes ou não, que a gente fala videntes, as pessoas enxergam, para dar aulas para o deficiente visual, seria ideal. Eles têm que se preocupar com isso, porque o vidente vê de uma forma. Eu dou aula, às vezes dou aula para cegos, é de um jeito, a didática é uma. Se eu for dar aula para uma pessoa que enxerga, a didática tem que ser outra, porque eu não enxergo, eu estou entrando no mundo de quem enxerga. Quando falamos, Edson, sobre a inteligência artificial, a primeira coisa que pensamos é sobre o chat GPT. Isso. De que outras formas a inteligência artificial está presente nas nossas vidas? Olha, como eu já disse anteriormente, o chat GPT a gente o tem
como assim, entre aspas, né, a principal ferramenta de inteligência artificial. Mas só que não, é uma das ferramentas. Hoje, a inteligência artificial ela está incluída em tudo, praticamente tudo que você faz. É um aplicativo que você chama Uber, aplicativo que você pede uma comida, um aplicativo que você utiliza para escanear um documento, sabe? Como eu tinha comentado com você, hoje nós, deficientes visuais, podemos saber claramente, né, com riqueza de detalhes, o conteúdo de uma foto, com o aplicativo Be My Eyes, né, que antes, não tem muito tempo, a gente acessava esse aplicativo, né, existem voluntários que ficam à disposição e quando a gente precisa, a gente faz a ligação pelo aplicativo e o voluntário ele se dispõe a nos ajudar. Como? Ele atende uma ligação, né, do Be My Eyes e pede só para você virar a câmera do seu celular para uma roupa que você quer saber, a cor, se perdeu alguma coisa dentro de casa. Porque o cego hoje ele tem total autonomia, sabe? Total autonomia. E, depois de muitos estudos, eles colocaram essa habilidade no aplicativo, né? Então, em aplicativos assim também, até, para te falar a verdade, até na comida que você come, você pede, computadores sem restrições, né? Carros, tudo inteligência artificial. Porque a inteligência artificial ela veio para facilitar a nossa vida, né? Existem os prós e os contras, mas ela quer fazer o máximo, copiar, vamos colocar o termo assim, aproximar o máximo do que o cérebro faz. Ela quer realizar o mais próximo do que o cérebro é capaz de fazer. E para encerrar, Edson, de que maneira a inteligência artificial pode ser aplicada no nosso dia a dia? Você citou alguns aí, né, os prós e também os contras, né? Tem a parte contra também. Sim. A inteligência artificial ela veio para ajudar, mas como tem duas vertentes, né? Ela também pode ser usada para o mal, né? Para o lado escuro, como fake news. Hoje em dia, por incrível que pareça, você consegue, com a inteligência artificial, você consegue desenvolver, copiar a sua própria voz e colocar em vários sites, onde você quiser. Você copia, faz uma notícia, você, como jornalista, você pode usar a inteligência artificial e pode colocar para ler a notícia, claro, e eles vão pensar que é você, de tão parecido que é, né? Agora, também, as pessoas usam para o mal. Então, eu acho que a gente, hoje em dia, outro dia surgiu a ideia de fazer um jingle para Rian Brasil, e eu joguei isso no chat GPT. Eu quero um slogan assim, com esse sentido. Na mesma hora surgiram 10. E isso deixa a gente muito acomodado. Eu acho que uma desvantagem da inteligência artificial é deixar a gente muito acomodado, sem pensar muito. Hoje em dia você pode, na rádio, colocar uma inteligência artificial para fazer um programa. É fácil fazer. Né? Você pode utilizar a inteligência artificial hoje para você criar músicas, né? Tanto letras, né? E quanto a parte instrumental também. E se você fizer alguma coisa errada lá, der alguma opinião errada, ela te corrige na hora. Não, isso não vai ficar, esse tom não está legal, vamos mudar nesse tom. Quer dizer, as pessoas hoje em dia, os cantores, os radialistas, né? Eu acho que eles estão perdendo muito campo por causa disso. Né? A inteligência artificial ela veio para ajudar, mas nessas questões nós temos que ter muita restrição, porque senão daqui a pouco nós vamos querer até ter um namorado virtual, uma namorada virtual, e uma mãe virtual, então isso não é legal, não. Eu acho que a gente tem que usar até um limite. Muito obrigada, Edson, pela sua participação no nosso quadro Minas em Pauta, por esclarecer muitas dúvidas. Né? Espero ter conseguido. Não, conseguiu sim, certinho. Muito obrigada pela sua participação, viu? Nós é que agradecemos, né? A Rian Brasil também, como estou aqui representando a Rian Brasil. Nós agradecemos a você, né, por esse trabalho brilhante.
E naquilo que for possível e preciso, a gente está sempre à disposição. Ok? Ok, muito obrigada, viu? Nada. O Minas em Pauta encerra por aqui e eu aguardo vocês em nosso próximo programa.